Bom dia, pessoal. Vou abrir agora aqui no Instagram. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso quinto episódio do Café do Cuidador Empreendedor. Hoje nós vamos falar. Daqui a pouquinho eu vou falar. Vou colocar aqui para vocês o link no YouTube, para vocês entrarem lá no YouTube. Agora vamos aqui para o TikTok. Bom dia, pessoal. Vamos ao nosso quinto episódio da nossa live do Cuidador Empreendedor. Vou colocar para vocês aqui o link para vocês acessarem lá pelo YouTube, tá? Prontinha, Aline, podemos começar. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café do Cuidador Empreendedor. Aqui nós discutimos estratégias para você se tornar um cuidador autônomo, bem remunerado, de sucesso e que consiga faturar R$5.000 por mês. Eu sou a Aline Davi. Eu sou Marcela Rodrigues, empresária no mercado de cuidador de idosos e proprietária da empresa Vó Maria Ilza. O tema do nosso episódio de hoje é: você tem medo em ser um cuidador de idosos autônomo? Então, vocês que estão online aqui, mandem as suas dúvidas nos comentários. Você que está assistindo esse vídeo gravado, deixa também as suas dúvidas nos comentários, que nós vamos responder depois. Ou mande uma dúvida pelo direct, que com certeza a Marcela vai entrar em contato depois. Exatamente, eu respondo todos os comentários de vocês, tanto no Instagram quanto no TikTok. Qualquer dúvida, se precisa que seja mais rápido, pode mandar um direct, que eu estou sempre atenta para poder retornar para vocês o mais rápido possível. E essa interação é super importante para permitir que a gente saiba que vocês do outro lado aí estão gostando e também nos deem dicas, né? Orientem a gente na produção de novos conteúdos, de novos temas. Então, Marcela, vamos começar, né? Só para recordar aqui com os nossos ouvintes, né, com os nossos cuidadores, o que é um trabalhador autônomo? O que caracteriza, né, esse tipo de trabalho? Um trabalhador autônomo é aquele que não tem um vínculo empregatício, né, uma carteira assinada com uma empresa ou com qualquer outro empregador. Ele tem uma autonomia, ele é responsável pela administração da sua carreira, do seu negócio, né, do seu serviço, ou até o produto, né, independente se você presta serviço ou vende algum produto. Então, é aquele trabalhador que ele é independente, ele não tem uma carteira assinada com o seu empregador. Então, ele é responsável pela administração, pela contabilidade, né, pelo financeiro, pela captação de clientes, por toda essa parte do negócio ou do trabalho em si. Então, é esse trabalhador independente. Então, autônomo, eu posso dizer que ele é o próprio patrão. Exatamente, ele é o seu patrão, né? Então, ele tem uma flexibilidade maior de carga horária, né? Uma flexibilidade de escolher seus clientes, seus projetos, de negociação dos seus produtos ou serviços. Então, ele dá essa certa independência e essa flexibilização. Certo. E quais as vantagens e desvantagens em ser um profissional autônomo? Vamos começar pelas desvantagens, né, pra gente, porque é sempre bom, o bom vai para o final. Então, as desvantagens é porque a gente tem uma certa incerteza, né, do ganho. Então, porque como você não tem aquele salário fixo do final do mês, né, aquele valor já fixado, certinho, que está na carteira assinada, então você fica meio incerto, acaba ficando meio inseguro. Mas existem várias maneiras da gente diminuir esses riscos, não é mesmo? A gente pode, quando você é um bom profissional, é dificilmente essa estabilidade, né, que todo mundo fala, que principalmente a carteira assinada, o concursado possui, o profissional autônomo também consegue essa estabilidade ao ser um bom profissional, né? Se ele conseguir se posicionar, ele tem sim uma carteira de cliente muito grande, se ele tiver uma rede de relacionamento. Ele também consegue, né, diminuir esses riscos dessa instabilidade ilusória.
Então, é uma desvantagem, porque você acaba que precisa ter um controle maior, né, do seu dia a dia, um controle maior das suas atividades, uma disciplina maior do que uma... Porque a carteira assinada, o concurso, ele acaba te deixando acomodado, né? Acomodado com a sua situação, você não busca muito crescimento profissional, porque você tem aquele valor garantido ali, você se acostuma com aquilo e acaba que se acomoda. Então, é uma das desvantagens, que eu não considero tão desvantagens, mas que é vista pela sociedade, é essa incerteza, né? Essa falta de certeza do ganho, essa instabilidade. E também os Mesmo benefícios. porque, Marcela, essa falsa, eu considero a carteira de trabalho uma falsa estabilidade, né? Porque a pessoa pode ser mandada embora a qualquer Qualquer momento, momento. diferente do concurso público, né? Então, é Isso, uma no falsa concurso público estabilidade. é mais difícil, mas também tem gente que é Pode exonerado. acontecer, sim. Pode acontecer, é mais difícil, né? Então, assim, é igual, tanto que o trabalho autônomo, ele é uma maneira mais difícil de você conseguir os seus ganhos, mas você, aí já entrando na vantagem, você pode vislumbrar ganhos maiores, né? Como você não está acomodado, você não tem limite. O trabalho, a carteira assinada é limitado, você vai ganhar aquilo naquele mês, e aí, a não ser que você faça hora extra, trabalhe muito à noite, né? Faça para você ganhar um pouquinho a mais. Mas é limitado. E mesmo fazendo hora extra, é limitado. Você sabe o teto que você consegue chegar. Sendo autônomo, não. O céu é o limite, né? Porque você pode começar sozinho, pode montar equipe, pode montar empresa. Então, assim, são infinitas as opções. E aí mesmo, e até mesmo no concurso público, né? Se você não se desempenhar suas atividades corretamente, você pode sim ser exonerado. Então, essa instabilidade ela é bem ilusória mesmo. Então, se você for um bom trabalhador, a estabilidade é em qualquer lugar, né? Então, assim, todo mundo vai querer seu serviço, você vai ser requisitado. A gente conhece vários cuidadores de idosos que não têm carteira assinada, que a família não quer perder de jeito nenhum. Por quê? Porque ela tem um tratamento diferenciado com o idoso, né? Então, não tem carteira assinada e tá lá. E a família morre de medo de perder aqueles cuidados, de perder aquela relação que o cuidador de idosos adquiriu com aquele idoso. Então, é muito importante a nossa postura profissional, o nosso desempenho, a nossa capacitação para poder diminuir esse risco e garantir a nossa estabilidade independente, né, do modelo de contratação. A verdadeira Outra, estabilidade, ela é conquistada pela qualidade do serviço que o profissional presta, né? muito mais do que pelo modelo de contratação, né? E uma outra desvantagem são os benefícios, né? Que as pessoas gostam muito de frisar, porque não tem 13º, não tem férias. Mas como autônomo, você tem uma possibilidade de ganho muito maior, você consegue se organizar financeiramente, né? Você consegue se organizar. É mais difícil? É. Você precisa sim sair, ser menos acomodado. Nós não estamos falando aqui que é uma carreira fácil, que é um modelo fácil, mas que é possível e tem muito mais vantagens do que desvantagens. Nós não estamos colocando aqui algo inalcançável, algo é, que não seja possível de realizar. É possível de realizar, só que possui as suas dificuldades e no financeiro, né, no mercado financeiro, a gente sempre fala que tem a tríade, né? Que é o risco, né, o tempo e o retorno. Então, quanto maior meu risco, maior meu retorno. E se você investe, então você vai ter um retorno maior a longo prazo, né? No curto prazo, você tem o seu retorno, ele é menor, porque o seu risco é menor. Então, o risco está atrelado, sim, ao ganho. Então, quanto mais a gente consegue... Se o risco é um pouquinho maior aqui no autônomo, consequentemente, esse retorno será maior. E aí existem várias maneiras da gente reduzir os riscos, né? Com a nossa postura, com a nossa capacitação, tem várias formas da gente trabalhar esse risco, né? E, assim, garantindo, assim, um ganho maior. Então, esses benefícios que a carteira de trabalho oferece acaba acomodando a gente mais ainda, porque aí a gente não tem, a gente é obrigado a recolher o FGTS, por isso que a gente fala assim, não, mas é porque se eu não for obrigado, eu não vou guardar o FGTS, nem o FGTS eu não consigo guardar, né? As férias, porque muitos cuidadores autônomos, né, me falam assim, não, Marcelo, mas eu não tenho benefício nenhum em ser autônomo, porque se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu peço para vocês se colocarem no lugar de algum profissional que vocês contratam, né? Vocês que são mães, vocês são cuidadoras e mães, tem uma babá.
certo? Essa babá, você contratou ela, você não consegue pagar, não consegue assinar a carteira dela. Então, você vai contratar ela como autônomo. Porque quando você contrata uma pessoa na carteira assinada, mais de 50% do valor do salário você paga de imposto, de tributos para o governo, certo? Então, se você tem uma babá, e aí você está contando com aquela babá para você ir trabalhar. Se ela não for, você não consegue trabalhar. E aí ela faltou. Ela faltou um dia por doença, porque nós somos humanos, né? Acontece imprevisto. Essa babá faltou. Você teve que arrumar uma outra pessoa correndo ali, uma vizinha correndo, e teve que pagar essa diária para a pessoa. Você acha justo você ter que pagar para que faltou? Por mais que seja um imprevisto, mas você tem um custo dobrado. Por isso que a carteira assinada, você acaba recebendo um valor menor, porque a carga, né, a carga que tem a mais, né, a carga financeira que tem a mais, quando você contrata uma pessoa pela carteira assinada, acaba inviabilizando o seu ganho. Então, você reduz o seu ganho, o que é totalmente justificado. Então, você prefere. Aí vai a escolha de cada um, né? Vai o que cada um quer para sua vida. Você quer ganhar aquele valor que é limitado para sempre, mas por quê? Porque ele me dá férias, que aí porque como eu não tenho disciplina, eu vou ter férias, pelo menos o dinheiro do meu 13º. A maioria das pessoas que têm carteira assinada querem vender férias. Elas não querem tirar férias. Por quê? Porque elas já fazem dívida e ficam contando com aquele dinheiro das férias para poder pagar qualquer dívida. Então, o segredo está no planejamento financeiro, ele não está muito na carteira assinada. Né? Então, está na mudança da sua mentalidade, do seu comportamento. Então, tem como a gente reduzir esses riscos, sim, tem como a gente programar os benefícios. É lógico que o benefício, ele é bom, porque é um benefício, né? Todo benefício é bom, mas ele acaba acomodando ainda mais esse profissional, certo? E aí eu sempre gosto também de frisar, porque é igual que o trabalhador autônomo, ele tem uma flexibilidade de horário, de escolher os seus funcionários, né? Ou escolher os seus clientes, escolher para quem que você vai trabalhar. E essa flexibilidade também te permite fazer planejamentos com a sua família. Você consegue viajar, uma viagem que você nunca fez. Então, com ganhos maiores e com uma flexibilidade de escala, né? Você pode, porque quando você tem carteira assinada, você tira férias quando for bom para o seu patrão, né? Eles sempre falam isso. Você só pode tirar férias quando estiver alinhado com a necessidade da empresa, com a necessidade do cliente. Então, você não pode tirar férias quando você gostaria de tirar. E normalmente essas pessoas, a gente consegue tirar férias nas férias escolares da criança, ou então se você quer fazer uma viagem de final de semana, se a família não puder, se não se organizar, você não consegue viajar. Como um cuidador autônomo, você consegue. Se você tiver uma rede de relacionamento, né? O que eu sempre indico, o cuidador autônomo, ele trabalhar com alguns colegas para poder justamente ter mais essa flexibilidade ainda, para você conseguir colocar uma outra pessoa no seu lugar, não deixar o seu cliente descoberto, porque é uma das premissas para você garantir a sua qualidade de serviço, né? Então, como autônomo, você tem essa flexibilidade. Se você quer um final de semana, viajar com seus filhos, com a sua família, você consegue, porque você está tendo um ganho maior, consegue se planejar financeiramente e ainda tem essa flexibilidade de horário. Então, por isso eu sempre acredito que o cuidador autônomo, o trabalhador autônomo, ele tem muito mais benefícios do que malefícios, desvantagens, né? Então, as vantagens, elas conseguem superar, porque a gente consegue traçar estratégias, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês nessas estratégias, para traçar estratégias que facilitem o dia a dia e que diminua esse risco do autônomo. Porque o risco, gente, ele vai existir em qualquer lugar. A gente só precisa estar preparado para ele, a gente só precisa se organizar, tanto financeiramente, estrategicamente, se organizar, porque o risco ele está aí, a gente tem que saber estar preparado para enfrentar ele. E qual a diferença, Marcela, entre um autônomo e um MEI? Todo autônomo ele é MEI ou não necessariamente? Não necessariamente. O MEI é só um incentivo do governo, né, para quem está iniciando a carreira de autônomo. Porque o MEI, ele possibilita o trabalhador autônomo ter benefícios fiscais, né? Então, você paga só uma taxa de R$ 65 por mês e você vai ter 6 benefícios do INSS. Então, ele te dá um incentivo para você ter uma segurança, né, nesse início, ele te permite emitir nota fiscal. Então, é um meio. O MEI é um veículo
para você se tornar um cuidador de idosos autônomo, ainda com alguns benefícios da carteira assinada. Porque você vai ter, com o MEI, pagando essa taxa que chama DAS, né? Pagando R$ 65 por mês, garante você aposentar por idade, aposentar por invalidez, pensão por morte, né? Pensão por reclusão. Você tem auxílio maternidade e auxílio doença. Então, são 6 benefícios do INSS que você tem, né, sendo MEI. Então, esse MEI é apenas um veículo, um incentivo que o governo fez para as pessoas se tornarem autônomas, para ficar uma entrada menos arriscada, né? Uma entrada nesse mercado, nesse mundo dos negócios, mais tranquila. E aí, até o seguro-desemprego, que somente era oferecido para as pessoas que têm carteira assinada, se você desistir de ser cuidador de idosos, né? Não, eu quero ir para outra carreira. Você fechar o seu MEI, fechar a sua empresa, você também pode dar entrada nesse seguro-desemprego. Então, é um veículo mesmo, um incentivo do governo para os profissionais autônomos, né? Para incentivar essas pessoas a se tornarem trabalhadores autônomos. Mas é apenas o início, gente, porque você se tornando um cuidador de idosos autônomo, você vai entender como que funciona, qual que é o mecanismo desse mercado, né? Então, se esse mercado, você conhecendo como funciona, você não precisa parar só sendo um cuidador de idosos autônomo, atendendo 2, 3 idosos por mês, né, fixos. Você pode, vai montar sua rede de relacionamento, você pode vir a se tornar um empresário, né? Você pode vir a convidar, pegar um grupo de cuidadores, abrir uma empresa, né? Então, você pode crescer cada vez mais. Não tem limite. Quando você se torna autônomo, quando você entra, você é um empresário, um empreendedor, não tem limite para os seus ganhos, para os seus sonhos, né, para as suas conquistas. É isso mesmo. E nós aqui estamos unidas nesse ideal para justamente mostrar para o cuidador que está aí na condição de carteira assinada, limitado, inconformado, que não precisa ficar nessa situação, né? E que existem muitas novas e limitadas possibilidades, né? De ganhos e de realizações profissionais, né? Exato. E hoje, a maioria dos cuidadores de idosos, né, eles são de carteira assinada. Então, qual que é o maior medo que você observa desses cuidadores de se tornarem autônomos? O maior medo que tem dos profissionais hoje em se tornar autônomo é a instabilidade financeira, que é onde aperta mesmo, né? Que então, assim, uma mãe de família, um pai de família, eles ficam muito assim apegados, assim, é muito incerto. Como é muito incerto eles acreditam, né, que é um mercado muito incerto, que eu não tenho a garantia de que eu vou ganhar pelo menos o valor de eu pagar meu aluguel, de eu colocar fazer compra, né? Colocar comida dentro de casa. Então, eles têm muito essa barreira, eles acreditam que é melhor eu ficar aqui acomodada mesmo, com esse saláriozinho, pelo menos eu garanto o que comer, né? Porque pelo menos eu garanto meu aluguel, eu garanto esse mínimo aqui para casa, do que eu me arriscar e eu não ter nada, certo? Então, o grande medo, o grande receio dos profissionais em se tornar autônomos é esse, da incerteza do que você vai ganhar no final do mês, certo? Mas existem maneiras da gente reduzir esse medo, existem estratégias que a gente pode traçar para fazer uma transição mais tranquila, né? Você precisa, primeiro de tudo, não estar satisfeito com a posição que você está. Então, se você não está satisfeito, se você está incomodado com o ganho que você tem, então é o momento de você partir para essa mudança. Você precisa de muita coragem, né? Você precisa, não pode ser aquela pessoa acomodada, não pode ser aquela pessoa porque a maioria dos profissionais de carteira assinada, né, tem aquele horário ali, fica só esperando o horário de ir embora, né, esperando o horário de acabar. Então, assim, perde até a vontade de viver, porque você está ali cumprindo, você vira um robô, você está ali cumprindo aquele horário, né, você já não traz ideias novas para o emprego, você já não procura se capacitar, você não procura informações novas, porque você está ali, o seu ganho está ali garantido, você acaba ficando sem estímulos, né? Então, essa transição, ela precisa também ter uma estratégia, ela precisa ser pensada para justamente você não partir de um salário que você tem para nada. Então, você pode começar primeiro, é muito importante a gente ter uma reserva de emergência,
né? Então, o indicado é que você faça um planejamento financeiro. O que é fazer um planejamento financeiro? É você ter consciência dos seus gastos fixos e variáveis. Quando você tem consciência do que você tem de despesas fixas por mês, é aquele valor que pelo menos você precisa correr atrás durante aquele mês, certo? Então, se você tem uma despesa fixa, de escola das crianças, de tudo que você é imprescindível, você tem que pagar internet, telefone, água, energia. Vamos supor que é 1.500 por mês esse custo de vocês. Então, pelo menos 1.500 tem que ser o ganho dessa pessoa. E para você guardar uma reserva de emergência, é indicado que você guarde 6 vezes o valor dessas despesas fixas, certo? Então, você vai pegar 1.500 e de vezes 6 vezes. Esse é o valor que da sua reserva de emergência. Então, você se organiza, guarda essa reserva de emergência. Isso quer dizer que se você ficar desempregado, se você não teve nenhum ganho esse mês, você consegue viver 6 meses. Então, você vai ter um período de 6 meses para poder conseguir seus clientes e ir atrás nessa mudança. Enquanto você está guardando esse dinheiro, essa reserva de emergência, porque você precisa ter disciplina. Para você fazer qualquer reserva, para você juntar qualquer coisa, você precisa ter vontade, né, a coragem e tem que ter a disciplina. Eu costumo dizer que o valor que você vai guardar para a reserva de emergência, ele é um boleto, ele se torna uma despesa fixa sua. É obrigatório eu guardar aquele valor. Faz um boleto, é como se você tivesse um boleto para pagar. Eu vou guardar R$100 por mês, eu faço um boleto de R$100 por mês, e esses R$100, ele tem que ser pago, senão igualzinho a energia, igualzinho a água. Então, você precisa reservar esse valor independente do que aconteça, certo? Então, você vai ter essa reserva de emergência. No período que você está juntando essa reserva de emergência, você pode começar a fazer plantões avulsos, né? E ampliando a sua rede de relacionamento. Então, vai ser uma transição mais tranquila para as pessoas que têm mais medo, né, de encarar esse mercado. Isso eu estou falando é uma maneira das pessoas para encorajar, são estratégias para as pessoas que têm muito medo, que estão paralisados, né, pelo medo e não conseguem nem pensar na possibilidade, né, não consegue pensar numa opção diferente da que ele está vivendo. Então, essa é uma transição mais tranquila. Você procura, então, pegar plantões avulsos, conhecendo outros clientes, você vai mudar a sua postura, vai aprender quais são seus direitos e deveres, né? Você vai entender melhor o que esse cuidador faz, vai se profissionalizar, vai aprender a se portar na casa de um cliente, como se vestir. É muito importante a maneira de você se vestir. Você não pode chegar na casa com um decotão ou com uma roupa muito colada. Existe, sim, a maneira de apresentação desse profissional, o que diferencia do profissional e de um amador, né? De um cuidador profissional e de um amador. Então, existem todas essas estratégias que você precisa aprender para poder se tornar um profissional qualificado e requisitado no mercado. E aí você pode se planeja durante um período para ser uma transição mais tranquila. E aí, até para poder conversar, se você já tem uma carteira assinada, conversar, negociar com o seu cliente, porque você pode negociar com o seu cliente um aumento de salário, você se tornando um cuidador autônomo, né? Você pode pegar o valor que ele está pagando de tributos, de FGTS, de INSS e incorporar no seu salário. Só que para isso você precisa sempre trabalhar com um colega, porque você só pode ir para essa casa 3 vezes na semana, porque senão configura um vínculo empregatício. E aí o seu cliente não vai aceitar, porque ele vai sair de um risco, né? Ele está de carteira assinada para o autônomo e você continuar trabalhando 5 vezes na semana, não pode, né? Porque para ele é um risco. Então, você precisa negociar, você vai trazer outro profissional, e aí você vai explicar para ele, por que eu estou trazendo um colega para trabalhar? Porque se eu adoecer, se eu tiver falta, você não vai ficar descoberto, né? Você vai sempre ter alguém aqui cuidando, e da mesma qualidade que eu. Então, já é uma pessoa que conhece o idoso, já é uma pessoa que está aqui no dia a dia, e que vai facilitar essa transição. Então, tudo é a maneira que você negocia com o seu cliente, certo? Então, aqui nesse canal, eu vou te mostrar estratégias para facilitar essa negociação. Eu vou te mostrar como que funciona esse mercado do cuidador de idosos do lado da pessoa que empreende, né? Do lado da pessoa que emprega outras pessoas. Eu vou te mostrar como que o cliente, qual é a necessidade do cliente,
Porque você, como cuidador de idosos profissional, você precisa entender as dores do seu cliente. O porquê que ele contrata o idoso? E quais são as dificuldades, o cuidador de idosos? Quais são as dificuldades com esse profissional? Quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia com esse profissional? Para você se preparar, né, e estar pronto para todas essas demandas do mercado. Porque hoje o mercado ainda tem muito mais oferta, né, tem muito mais uma necessidade do que profissionais disponíveis. Então, a oferta ainda é maior do que a demanda. Não, a demanda é maior do que a oferta. Né? Então, a demanda dos meus clientes, precisando de cuidador, é muito maior do que cuidadores profissionais prontos para atender. Então, é o momento de vocês entrarem nesse mercado, de empreender nesse mercado. Porque quem entra primeiro, né, consegue ganhos maiores ainda, porque você, como a demanda ainda é maior, você consegue colocar um valor maior no seu serviço, né? Porque você ainda tem poucos concorrentes, se você for um profissional capacitado, né, e bem requisitado, você tem poucos concorrentes à sua altura. E aí você consegue aumentar os seus riscos. Então, para diminuir o seu medo de ser um profissional autônomo, primeira coisa, se você não está insatisfeito com o que você ganha, você chega em casa cansado, não tem energia nem para poder fazer nada, e chega no final do mês, o seu dinheiro não dá para pagar suas contas. É essa vida que você quer? É isso que você quer oferecer para sua família? Ou você quer esse outro lado? É muito mais arriscado. Dá um friozinho na barriga? Com certeza. Mas é muito possível de você conseguir ganhos maiores. É muito possível de você se capacitar, de você ter muito mais energia para conquistar, porque o céu é o limite para quem entra, para quem tem a coragem de empreender, né? E o governo, ele dá esse incentivo para você começar essa empreitada, né? Para você começar essa nova carreira com o MEI, que o MEI, você é um microempreendedor individual, onde você vai poder emitir nota fiscal e ainda vai contar com alguns benefícios do INSS, né? Alguns benefícios que tem no mercado trabalhista. É interessante observar esse medo do cuidador de idosos de largar a carteira assinada e se transformar num autônomo, né, se transformar em um meio microempreendedor individual. E aí eu estava recordando aqui, né? É uma realidade que a gente já observa muito com a empregada doméstica, né? Às vezes o cuidador ele tem dificuldade de vislumbrar essa nova realidade como autônomo, mas é algo que eu observo que está crescente na empregada doméstica. Né? Existem as de carteira assinada, mas existem muito as autônomas, as faxineiras, As né? diaristas, né? As diaristas, isso. Então, aí eu vou dar um exemplo da nossa prestadora de serviço, né? A nossa colaboradora, a Leda, que ela é, assim, fantástica e virou uma pessoa da família, né? Trazer esse exemplo de como que é ser a própria patroa, no caso dela. Ela começou com a minha mãe, hoje ela presta serviço para mim, para minha sogra e para as outras duas tias minhas. E para amigas que se interessam estão na fila de espera. E é interessante porque ela coloca o preço do serviço, eu entro em contato com ela no finalzinho da semana perguntando qual dia ela tem disponível para mim na próxima. Sempre tem um dia disponível para mim, mas ela que organiza a agenda dela. Então não é, eu quero sexta. Não. Aline, essa semana eu posso tal dia. Aí ela pergunta se eu estou de acordo, eu tenho que estar de acordo. Se ela não for aquele dia, ela não pode mais. Então, é ela que manda, entendeu? E acontece muito, às vezes eu faço algum evento no final de semana, e aí eu preciso dela, eu pergunto se ela tem disponibilidade, ela, não, eu tenho sim, então ela ganha muito extra, né? Às vezes ela faz uma diária na casa de alguém, mas aí à noite eu falo, não, eu vou receber algumas pessoas, você pode vir colaborar comigo, né? Porque aí eu pago como se fosse uma diária para ela, é uma prestação de serviço. Então ela ganha os extras dela em função dela ser autônoma. Ela tem um filho pequeno, então já aconteceu algumas situações, ela falar para mim assim, Aline, essa semana geralmente eu vou para você na quarta-feira, mas eu não vou poder porque eu tenho que acompanhar meu filho na escola. Então, assim, ela que faz os horários, ela que estipula os preços, e tá tudo bem, porque a gente não larga, né? E tem gente na fila de espera, porque o dia que vagar, se uma viaja, a outra cliente já está pronta ali esperando. Isso é muito comum. Pegar o serviço, isso é muito comum nessa classe de profissionais, né? Ontem mesmo eu estava com a minha irmã
a diarista dela ligou e falou assim, Érica, vagou uma nova data, segunda e quinta, porque ela estava vindo quarta e quinta, estava muito em cima. Você quer? Aí minha irmã, na hora, eu quero. Né? Então, é interessante observar como é que eu posso falar? Essa maturidade, esse profissionalismo, essa independência que esses profissionais diaristas estão conquistando, né? Estão ganhando muito mais do que naquela antiga posição como empregada doméstica de carteira assinada. Sim, e ganha uma qualidade de vida, né? Ela tem uma qualidade de Sim, vida muito maior, porque hoje ela consegue se organizar entre a vida pessoal e profissional, ela consegue equilibrar melhor, né? Esses dois, porque é isso. uma busca do ser humano, né? Equilibrar. É muito complicado a gente ter esse equilíbrio de vida profissional e pessoal. E você sendo autônomo, a chance de você conseguir esse equilíbrio é muito maior. Não, e lembrando das férias, né? Que você até pontuou aí que é a benefício da carteira assinada que talvez a pessoa pode pensar que como autônomo não tem. Aí tem sim, porque quando é começo de ano, ela sempre vai para a terra natal dela. Então ela já avisa, ó, do dia tal ao dia tal, eu não vou estar em Goiânia. Vocês se organizam, né, para providenciar outro, porque eu Exatamente. vou pegar minhas reservas e vou passear. Vou Então pegar meu filho, vou tirar férias com ele. isso, vou tirar férias com meu filho, com a minha família. Então, é muito nítido observar essa qualidade de vida que ela tem, né? E trabalha muito mais disposta, né? Porque a Mais vida feliz, pessoal né? dela está organizada, está mais feliz e está ganhando melhor, muito melhor do que se tivesse de carteira fixa ali, presa de carteira assinada. Com certeza. E ela aprendeu a se organizar financeiramente, porque esse planejamento, essa organização financeira, ela não tem que ser só do autônomo. Todo mundo precisa se organizar financeiramente, né? Independente do seu modelo de contratação. Porque todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, todo mundo precisa se planejar. Porque para qualquer coisa que a gente for realizar na vida, uma viagem, tudo precisa de um planejamento prévio, né? A gente não consegue decidir, hoje eu quero viajar. São poucas pessoas que conseguem esse feito, né? É isso. Mesmo porque não adianta nada você ter carteira assinada, ter um fixo ali todo mês e gastar tudo que você ganha. Né? Então, você não vai ter reserva, você vai tirar férias, mas vai ficar em casa, não vai poder fazer nada. Então, esse apego à necessidade da carteira assinada, existem muitos mitos, né, em volta desse tipo de contratação que, se a gente for parar para pensar, não tem porquê. Né? Exatamente. É mais a comodidade. É porque Isso, acomoda. Então você está ali garantido. Você chega no final do mês, você recebe seu salário, você nem vê. Ele só passa, isso, né? só Pela sua passa. conta, você já vai. E aí você acaba ficando desestimulado, você fica, né? E não consegue sair desse ciclo vicioso. Porque precisa de ser ativo, você precisa ser uma pessoa ativa, você precisa ser o protagonista da sua vida e não um coadjuvante, né? Não precisa, você vai ficar assistindo aqui sentadinho no sofá, assistindo a sua vida passar, sem reagir, sem agir. Aí aquela frase, né? Sobra mês no meu salário. Você trabalha o Sobra. mês todo, chega no final do mês, você está cansado, o salário cai na conta, cai no dia primeiro, no dia 2 já sumiu, porque você já pagou todos os boletos, você fala, gente, mas não sobra dinheiro, eu trabalho tanto, estou insatisfeita, né? O que está acontecendo? O que Eu tenho acontece? certeza, o que acontece? Eu tenho certeza que você que está aqui ouvindo, né, participando, consumindo todo o conteúdo produzido, é porque você não aguenta mais ficar nessa posição cômoda de insatisfação, né? Então, Isso, mudanças precisam acontecer. exatamente. Aí chegou o final do mês, você falou assim, gente, eu não consigo nem levar meu filho para passear, eu não consigo dar um sorvete para ele, dar um lanche diferente, né? A gente não consegue. Por quê? Porque você não se organizou financeiramente. Então, independente do modelo de contratação, se você não tiver um planejamento financeiro, você vai estar sempre esbarrando nessas dificuldades mesmo, nesse. E aí, se você sair da sua comodidade, se você conseguir se organizar financeiramente e tiver a coragem de ser um profissional autônomo, até isso vai te favorecer, vai ser um incentivo a mais para você se organizar, você se planejar, do que acomodado numa carteira assinada, né? Porque é por causa desse medo mesmo. O medo ele paralisa. Então, se você precisa enfrentar esse medo, você precisa vencer esse medo para poder sair dessa situação estática que você está. Isso, eu observo que uma das grandes características do trabalhador autônomo é essa liberdade de horários, de agenda, de poder precificar o próprio negócio, o que significa também uma maior responsabilidade
desse profissional. Então, eu vejo que a oportunidade desse profissional, desse trabalhador, ele amadurecer e transformar-se, né? Então, eu penso que é um passo muito importante para o nosso cuidador de idosos transformar, crescer e se tornar um profissional de sucesso. E esse é o objetivo do nosso canal, do conteúdo que a gente produz aqui, não é Isso, verdade? mostrar para vocês as estratégias, encurtar esse caminho, né? Te dar mais segurança, tá aqui do seu lado, pegar, te ajudar a enfrentar esse medo, né? A sair dessa situação. Porque a gente não tem que esperar o momento certo ele não existe, o momento certo é hoje, né? A gente só precisa ter mesmo, tomar a decisão. A partir do momento que você tomou a decisão de mudar a sua vida, você precisa ir, porque muita gente fica assim planejando, eu vou esperar minha reserva de emergência ficar 6 meses. Não precisa esperar os 6 meses. Vai 2, 3 meses, e aí você fala assim, gente, agora eu só tenho 3 meses, então agora eu tenho que fazer mais. Eu vou com mais garra para cima, eu vou com mais força, eu vou me profissionalizar, vou conhecer meus direitos, meus deveres, onde que eu posso falar, como as minhas técnicas de negociação, como que eu vou conversar, como que eu vou me portar. Então, existem várias coisas que você precisa fazer e nós estamos aqui para te ajudar e te encorajar, né, a te mostrar essas estratégias. Então, qualquer dificuldade que você decidir, teve uma dificuldade, nossa, Marcela, eu me emperrei nesse lugar aqui, pode mandar mensagem, vai mandando para a gente os questionamentos, que a gente também vai pesquisando, vai atrás. Se a gente não souber, porque eu também não sei tudo, né? Eu estou aí nesse mercado já tem 2 anos, e muitas coisas já aconteceram, muitos desafios já aconteceram comigo nesse mercado. Então, eu já tenho uma bagagem financeira nas empresas que eu trabalhei. Eu acredito, sim, que eu tenho contatos, relacionamentos que eu possa trazer a estratégia certa para vocês, que eu possa trazer exemplos e modelos que facilitem, que te ajudem nessa nova jornada. Isso mesmo. O primeiro passo é você aí que está nos ouvindo querer. Você quer mudar de vida, quer sair dessa posição cômoda, quer faturar pelo menos 5 mil reais por mês? Então, esse é o primeiro passo. Aí, os outros passos, nós estamos aqui para te ajudar, para pegar na sua mão e percorrer esse caminho. E aí, se você quer mudar, se você não está mais satisfeito, deixa aí nos comentários. Eu quero mudar. Porque é uma forma de você já começar a falar para você mesmo que você vai começar a fazer diferente, né? Exatamente, é o pedido A do mudança subconsciente. começa no pensamento e a partir do momento que você começa a afirmar para você. Exatamente. Só de começar essa afirmação, vocês já vão observar a mudança no comportamento de vocês. Então, se vocês já vão internalizar essa vontade, né? Já vai, o medo, ele já vai diminuindo. Então, é muito importante, Aline, mesmo essa questão dessa afirmação. Começa a afirmar hoje que você quer mudar de vida, não é nem de profissão, você quer mudar de vida, você quer ser o protagonista da sua vida. Você quer escrever a sua história, porque você hoje está vivendo o que os outros escrevem para você, o que os outros ditam para você. Isso mesmo. E quer faturar mais de 5 mil reais por De mês. Quem 5 não mil reais. quer? Não é Pelo verdade? menos. Pelo menos, Exatamente. né? A partir de 5 mil. Então, Marcela, para finalizar o nosso café de hoje, né? Qual frase de incentivo você deixa aqui para os nossos ouvintes, para os nossos cuidadores, se sentirem assim estimulados, né, em mudar, em sair dessa posição cômoda da carteira assinada para ganhar mais, para crescerem como verdadeiros profissionais? Hoje eu trouxe uma frase de um desconhecido, que ele nem assinou a frase dele, mas aí eu vou citar para vocês, que eu achei que se encaixa bem com o nosso tema de hoje. Não tenha medo de se aventurar como um profissional autônomo, pois essa jornada vai te ensinar muito sobre você mesmo e sobre o mundo dos negócios. Não importa quanto incerto pareça ser um profissional autônomo, lembre-se que você tem o poder de criar a sua própria sorte. É isso mesmo. Então, Muito está bem. na mão de vocês de criar a própria sorte, de conhecer esse mercado, né, de se tornar um empresário no mercado de cuidador de idosos. E o primeiro passo é ter coragem e tomar a decisão. Quando você tomar a decisão, as coisas vão acontecendo para vocês e eu estou aqui para ajudar vocês com essas estratégias, esclarecendo dúvidas, mostrando para vocês o caminho, encurtando esse caminho para vocês. Isso mesmo. Afirma aqui, ó, agora com a gente. Eu quero mudar. Deixa aí nos comentários, vai na frente do espelho, fala para você mesmo que você quer mudar e começa a fazer por onde. Nós estamos aqui à disposição. A gente quer, você está entendendo que a gente quer pegar na sua mão e ajudar você nesse processo de mudança?
né? Porque querer mudar é o primeiro passo, mas não é suficiente. Não, porque você precisa agir. E para essa ação, nós estamos aqui para pegar na mão de vocês. Isso mesmo. Então já começa aí, repete, eu quero mudar. Escreve aí nos comentários, repete para você na frente do espelho e vamos começar esse processo. Chega de ficar insatisfeito na posição cômoda, vendo a vida passar, faltar dinheiro no final do mês sem poder fazer nada. Não é verdade? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Nós estamos finalizando mais um Café do Cuidador Empreendedor. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Deixem nos comentários as dúvidas, as sugestões de temas, né? Alguma pergunta que ficou desse tema, né? Que depois, com certeza, a Marcela vai responder. E nós nos encontraremos novamente na quinta-feira, no dia 26, com o tema: o que vale mais, o curso profissionalizante ou a experiência para me tornar um cuidador de idosos de valor? Então, aguardamos vocês. Muito obrigada pela presença. Hein, muito interessante, hein? O que vale mais? A experiência a experiência ou os conhecimentos profissionalizantes? Então, um abraço. Obrigada a todos. Obrigada, Marcela. E até quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Até quinta-feira.